Pessoal, daqui a alguns dias eu vou aplicar uma prova de bioquímica para o curso de biomedicina de uma faculdade aqui que eu trabalho. E como uma parte dessa prova vai conter a respiração aeróbica de carboidratos e lipídios, eu resolvi gravar um vídeo tratando das semelhanças e diferenças desses dois eventos bioquímicos. Então já deixa um like para dar aquela fortalecida no canal. E só uma coisa ainda, lembrando que respiração aeróbica ela não é restrita aos carboidratos. A respiração aeróbica é sempre um processo metabólico cujo objetivo final é a produção de energia, molécula de ATP nas células. E essa produção de energia ela pode vir então a partir de carboidratos, lipídios e também proteínas. E o termo aeróbico está sempre vinculado à etapa final, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, onde há a participação do gás oxigênio, por isso então o termo aeróbico, que ocorre na membrana interna da mitocôndria, onde é produzido muito ATP. Então, quando a gente compara a respiração aeróbica de carboidratos e lipídios, a gente vê que em ambos os processos são divididos em três etapas. Dos carboidratos é glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Já dos lipídios, beta-oxidação, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, só aqui a gente já nota que dessas três etapas, duas são idênticas, tanto em carboidratos como nos lipídios, que são o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Ambos os eventos ocorrem dentro da mitocôndria. O que é diferente é o início de cada um. O início dos carboidratos é a glicólise, enquanto que dos lipídios, beta-oxidação. Então aqui são dois eventos bioquímicos bem distintos, a começar pelo local de ocorrência desses eventos. A glicólise ocorre no citoplasma, e é por isso então que o metabolismo de carboidratos vai ocorrer em dois locais da célula, citoplasma e mitocôndria. E já nos lipídios, como a beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria, todas essas três etapas vão ocorrer no interior dessa organela. E uma outra coisa importante é que o metabolismo dos lipídios eles não ocorre somente na mitocôndria. Na realidade, existe uma divisão de trabalho entre mitocôndria e os peroxissomos. Acontece que os peroxissomos eles trabalham com os ácidos graxos de cadeia muito longa, que são aqueles que possuem mais de 23 átomos de carbono. Já a mitocôndria, ela fica com os ácidos graxos menores, aqueles que possuem até 22 átomos de carbono. Então, a depender do tamanho do ácido graxo da molécula lipídica, o seu metabolismo pode ocorrer em duas organelas, mitocôndrias e peroxissomos. Só que independente aqui do tamanho do ácido graxo, o metabolismo de carboidratos e lipídios, eles são sempre canalizados no ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. Aí a molécula de início do ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A, que ela vai ser produzida diretamente na beta-oxidação dos ácidos graxos, ou então vai ser convertida a partir do piruvato, que é o produto final da glicólise. Então eu trouxe aqui um desenho que vai explicar melhor e também detalhar as semelhanças e diferenças no metabolismo de carboidratos e lipídios. E é claro, eu sempre cobro esse desenho na minha prova. Bom, quando a gente começa com os carboidratos, eles sempre vão vir através do sangue e vão entrar na célula. Aí, independente do carboidrato, seja glicose, frutose ou galactose, eles vão passar pelo evento da glicólise, tendo como produto final o piruvato. Então vejam que a glicólise ela ocorre no citoplasma da célula e o piruvato, que é o produto final aqui, ele vai entrar na mitocôndria, ou seja, na matriz mitocondrial, onde ele vai passar por ciclo de Krebs e posteriormente a fosforilação oxidativa, completando então a respiração aeróbica dos carboidratos. Agora, quando a gente trabalha com lipídios, partindo dos ácidos graxos, eles sempre vão chegar nas células através do sangue, só que aqui já existe uma diferença de como essas moléculas circulam pelo sangue. Como a glicose, a frutose e a galactose são moléculas polares, eles são solúveis no sangue, dessa forma então são transportados livremente no sistema circulatório. Já os ácidos graxos, por serem moléculas apolares, eles precisam de um transportador, que nesse caso aqui é a albumina sérica. Então eu sempre brinco que a albumina sérica ela funciona como um caiaque, onde dentro dela vai estar inserido um ácido graxo. Então esse ácido graxo vai chegar na célula pelo sistema circulatório e vai entrar no citoplasma. Só que aqui existe aquela divisão de trabalho entre mitocôndria e peroxissomos. Vamos começar com os ácidos graxos menores, que são aqueles que possuem até 22 átomos de carbono, que vão ser trabalhados diretamente na mitocôndria. Então, quando os ácidos graxos entram na célula, a primeira coisa que vai acontecer com eles é a ativação do ácido graxo, na qual é colocado uma coenzima A na extremidade da molécula. Aí é dessa forma que o ácido graxo vai entrar na mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. E aqui existe uma outra coisinha. Os ácidos graxos menores, que são aqueles que possuem até 13 átomos de carbono, eles conseguem entrar livremente na mitocôndria. Já aqueles maiores, que possuem entre 14 e 22 átomos de carbono, eles não conseguem entrar livremente na mitocôndria, porque são muito grandes. Então aqui é preciso um transportador, que coloca esses ácidos graxos. E o nome desse transportador é a carnitina. Então o ácido graxo entrando no interior da mitocôndria, ele vai passar por beta-oxidação, cujo produto final é acetil-CoA, que vai posteriormente então passar por ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Agora, quando temos um ácido graxo de cadeia muito longa, que são aqueles que possuem 23 ou mais átomos de carbono, eles vão ser trabalhados inicialmente no peroxissomo.
Então, eles vão vir pelo sangue também, vão entrar na célula, e da mesma forma que os outros ácidos graxos, eles também vão passar pela etapa de ativação, da qual é inserido uma coenzima A na extremidade da molécula. Aí esses ácidos graxos eles não conseguem entrar livremente nos peroxissomos, porque são moléculas muito grandes. Então, para eles entrarem, é necessário um transportador denominado ALDP. Então, o ALDP coloca o ácido graxo no peroxissomo, assim como a carnitina coloca esses ácidos graxos grandes dentro da mitocôndria. Aí dentro do peroxissomo, esses ácidos graxos vão passar pela beta-oxidação, e dessa forma produzindo moléculas de acetil-CoA, que vão sair do peroxissomo, vão entrar na mitocôndria para passar por ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E só uma coisa aqui é que esses ácidos graxos muito longos, eles não são totalmente desmembrados em moléculas de acetil-CoA dentro do peroxissomos. Eles vão sendo desmembrados até sobrar um ácido graxo de 8 átomos de carbono, também denominado de octanil. Aí esse ácido graxo de 8 átomos de carbono ele sai do peroxissomo e vai ter sua beta-oxidação finalizada dentro da mitocôndria. Então note aqui, como ele é um ácido graxo de cadeia curta, ele não precisa da carnitina para entrar na mitocôndria. Mas da mesma forma que esses outros ácidos graxos, eles vão ter o seu desmembramento via beta-oxidação dentro da matriz mitocondrial, produzindo acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e posteriormente fosforilação oxidativa. Então esse esquema aqui ele resume todos os aspectos envolvendo carboidratos e lipídios. Lembrando que dos lipídios, os ácidos graxos são trabalhados em duas organelas, a depender do seu tamanho. E quando a gente compara a beta-oxidação da mitocôndria com os peroxissomos, elas são praticamente idênticas porque são compostas igualmente de 4 etapas, sendo que na primeira ocorre a retirada de hidrogênios, depois ocorre a participação da molécula de água, posteriormente mais uma nova retirada de hidrogênios e por fim o fatiamento do ácido graxo numa molécula de acetil-CoA. Então essas 4 etapas elas são praticamente idênticas na beta-oxidação das mitocôndrias e dos peroxissomos. A única diferença está na primeira reação, no que diz quem que vai retirar os hidrogênios do ácido graxo. Na mitocôndria, quem faz essa retirada dos dois hidrogênios, um do carbono alfa e outro do carbono beta, é a molécula de FAD, que sai na forma de FADH2. Já nos peroxissomos, essa mesma retirada de dois hidrogênios do carbono alfa e beta, ela é executada por uma outra enzima denominada acetil-CoA desidrogenase, junto da molécula de água, na qual o produto formado vai ser a molécula de água oxigenada, H2O2. Só que como ela é uma molécula tóxica, ela é posteriormente degradada em molécula de água e gás oxigênio. Aí é só lembrar que o nome técnico da água oxigenada é peróxido de hidrogênio. E como essa molécula peróxido de hidrogênio é produzida no interior dessa organela recebeu esse nome de peroxissomos. E para a gente encerrar o vídeo, a gente precisa lembrar que o triglicerídeo ele é composto de ácido graxo e glicerol. O glicerol, gente, ele vai ser sempre metabolizado no fígado. E ao entrar no fígado, ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato, que é uma molécula de 3 carbonos, assim como o glicerol. E esse gliceraldeído 3-fosfato, ele é uma molécula que está presente na via glicolítica, ou seja, ele pode ser convertido em piruvato através da glicólise, ou então ele pode ser convertido em novas moléculas de glicoses a partir da gliconeogênese. Então essa daqui é a via bioquímica de metabolismo do glicerol. Dessa forma, então, a gente encerra todo esse conteúdo. É isso aí. Valeu!